Temos Israel. Acho que há uma moção no parlamento para dissolver o Knesset. Grande pressão sobre Netanyahu lá. Também há o Irã. A ligação telefônica que Trump e Netanyahu tiveram, a mídia israelense N12 relatou esta citação de Donald Trump. Quero que você acabe com a guerra, ele teria dito. Não é apenas o acordo de reféns que pode ser alcançado. São ambos. Isso significa Gaza e Irã. Termine isso. A guerra está se esgotando. Encerrar essa guerra ajudará nas negociações com o Irã e também com os sauditas, dizendo que Israel precisa tirar o ataque da mesa. Isso é o que o general Eric Kurilla, comandante do CENTCOM, disse. Se o presidente ordenar, o CENTCOM está preparado para responder com força esmagadora para impedir um Irã com armas nucleares. Eu forneci ao secretário de Defesa e ao presidente uma ampla gama de opções. Considere isso como um sim, sim. Fale sobre o que está acontecendo aqui, não apenas em relação a Israel, mas também nesse contexto mais amplo de idas e vindas que temos visto entre o Irã e os Estados Unidos. Quero dizer a primeira coisa, porque estive no Irã por uma semana, cerca de 2 semanas atrás, e conversei bastante com as pessoas, é que o sentimento geral é que eles não sabem se haverá um acordo ou não. Eles são muito céticos, porque sentem na verdade que os americanos não sabem realmente o que querem. As condições, os termos deles, estão sempre mudando. Um lado diz uma coisa, eles voltam com outra. Então eles não têm certeza de onde estão. Mas a opinião geralmente amplamente compartilhada é que, mesmo que não haja acordo, eles vão correr o risco, eles vão aceitar esse risco. Porque um acordo hoje não traria tantos benefícios para os iranianos quanto muitas pessoas pensam, pois grande parte do que eram sanções sob o JCPOA mudou. Por exemplo, o Banco Central, que originalmente foi sancionado antes de 2015, e também a Companhia Nacional de Petróleo, agora não estão mais sancionados no contexto do JCPOA, relacionado ao enriquecimento de urânio, mas estão sancionados por apoiarem os palestinos. E então temos a CAATSA, outra série de sanções que foram impostas desde então. E desde essa época, o lobby tem promovido projetos de lei que exigiriam que qualquer acordo fosse aprovado pelo Congresso e o Congresso teria a capacidade de cancelá-lo com uma maioria de 2/3. Então, quando você analisa, haveria uma grande mudança, haveria uma grande suspensão das sanções. Bem, você sabe, essa não foi a experiência da primeira vez com o JCPOA. Na verdade, foi o oposto. E também não eram apenas as sanções oficiais, eram as sanções informais. Quando Trump tirou os Estados do acordo, era para a Europa poder continuar fazendo negócios com o Irã sob o JCPOA. Mas isso não aconteceu. Por quê? Na época fui aos bancos e perguntei o que estava acontecendo em Londres. Fui almoçar com a diretoria ou algo assim e eles disseram, olha, Alastair, sabe, na semana passada tivemos um representante do Tesouro dos Estados Unidos sentado aqui, exatamente onde você está agora, e ele deixou tudo muito claro. Ele disse, olha, vocês provavelmente notaram que vários bancos europeus receberam multas bem pesadas por lavagem de dinheiro ou falta de diligência. Ele disse, não façam negócios com o Irã. É melhor não fazer negócios com o Irã. E eles não fizeram. Então quero dizer, não foram apenas as sanções formais. Era questão de tudo. Então, voltando à sua pergunta, há uma certa sensação de que vai ser muito mais difícil conseguir algo. E o Irã não vai abrir mão do direito ao enriquecimento. Isso está incluído no TNP. O TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, não estabelece um limite para o enriquecimento. Isso não está incluído nele. Você pode enriquecer até 99% sob o TNP. Ele não diz que você não pode. Eles pretendem fazer isso. Todas as propostas que estão vindo dos americanos são bastante duvidosas. Eles sugerem que talvez seja criado um consórcio que forneceria o enriquecimento inicialmente no Irã. E à medida que esse consórcio fosse criado, a infraestrutura iraniana seria destruída. Depois, o consórcio desapareceria, não estaria mais no Irã e deixaria de existir.
Em outras palavras, o Irã ficaria como tem estado há algum tempo, sem fonte de urânio para operar seus reatores. Esse foi o caso do reator médico em Teherã, o reator de pesquisa, que é usado principalmente para produzir isótopos médicos, medicamentos e afins. É muito importante e amplamente utilizado em processos nucleares para a medicina. Há alguns anos, eles ficaram sem urânio enriquecido a 20%. 20% está muito longe de ser suficiente para qualquer tipo de arma, mas eles ficaram sem esse enriquecimento. E o que aconteceu? Eles encontraram vendedores, encontraram pessoas dispostas a vender para o Irã, e os Estados Unidos disseram, não, vocês não podem ter. Então eles sabem que se perderem o enriquecimento no local ou dentro do Irã, os Estados Unidos podem a qualquer momento simplesmente dizer, vamos fechar a torneira. Não gostamos do que está fazendo. Vamos fechar a torneira. E sua indústria e tudo que depende em dinheiro será. Por um lado, você tem Israel, é claro, continuando seu ataque em Gaza. Você tem o incidente da flotilha de Gaza. Mas também há uma situação em que Trump, aparentemente, está sendo exposto como pressionando Netanyahu para acabar com o massacre e o genocídio em Gaza. Mas, ao mesmo tempo, já estivemos quase nesse ponto antes, no início do governo dele. Então, como você avalia as implicações para Israel, assim como para a situação regional, enquanto as negociações entre Hezbollah e Irã continuam? Bem, a primeira coisa a entender, e isso não é controverso, nem realmente aberto à contra-argumentação, é que Israel não é capaz, de forma substancial, de atacar o Irã. Certamente, não suas instalações nucleares. Quero apenas dizer que, mesmo as bombas mais potentes para destruir bunkers que os Estados Unidos possuem, a GBU-57 só conseguem atingir até 66 metros de profundidade. Mesmo as armas nucleares mais modernas não conseguem ultrapassar 500 metros. E elas teriam que ser transportadas por um B-2, com apenas 2 bombas por aeronave. As instalações nucleares iranianas estão a meio quilômetro de profundidade, sob uma montanha, pelo menos 800 metros abaixo ou mais, e não estão nem mesmo em um único poço. Elas descem, vão para um lado, depois para outro. Eles não conseguem destruí-las. Nem Israel, nem os Estados Unidos provavelmente conseguiriam destruí-las. Seriam necessárias cerca de 200 bombas nucleares para atingir essa profundidade dentro de uma montanha. Todas as centrífugas estão montadas em chassi resistentes a terremotos e absorventes, de modo que podem até tolerar grandes explosões ocorrendo, ou não me lembro qual o nível na escala Richter, mas um nível alto de, digamos, terremotos ali. Então eles não podem fazer isso. O que está realmente acontecendo é que Netanyahu está desesperado. Você disse corretamente que a situação em Israel está quase à beira de uma violência civil interna, porque metade da população, se preferir, a população mais ocidentalizada, europeizada de Israel, considera que um golpe está em andamento. A parte da direita, o que eles chamam de direita messiânica, está promovendo um golpe. Eles estão mudando silenciosamente a situação política em Gaza. Smotrich está anexando silenciosamente toda a Cisjordânia, e Ben-Gvir está mudando todas as regras no Monte do Templo, o Haram al-Sharif, Al-Aqsa, permitindo que cada vez mais colonos entrem lá, preparando-se para o sacrifício. Então está ocorrendo uma grande mudança, e isso está causando muita controvérsia. A violência é intensa. A polícia ataca as famílias que exigem a devolução dos reféns, como se fossem palestinos. Eles são realmente cruéis com elas. E há essa sensação de que Netanyahu simplesmente não está obedecendo a nenhuma das leis. Ele já se livrou do chefe do Shin Bet, Ronen Bar. Ele também está agora no processo de demitir a procuradora-geral, embora ela diga que não vai sair. E nada acontecer, e ele continua com isso. Ele está doente, ele tem um marca-passo no coração, já passou por várias cirurgias, ele está profundamente debilitado,
precisa interromper suas aparições no tribunal regularmente e tem 2 médicos ao seu lado na maior parte do tempo. E ele está desesperado. Precisa de algo para sair desse processo. É um segredo aberto em Israel que Gaza é um fracasso e que dificilmente isso vai mudar. Eles veem isso apenas como uma espécie de desperdício de, você sabe, vidas jovens israelenses. Quero dizer, não acho que precisamos ter muita simpatia por isso, porque esses jovens israelenses também estão matando palestinos e matando crianças palestinas. Então, sabe, isso é guerra, e foi a esse ponto que eles trouxeram a situação. Mas há um ressentimento crescente e um sentimento de questionamento, afinal, o que é Israel? O que ele representa? Como vamos sair dessa confusão? É uma grande confusão. E as tensões decorrentes disso estão realmente abalando toda a base do Estado. Netanyahu vai sobreviver até o recesso de verão no Knesset? Eu não sei. Está tudo muito incerto porque os Haredi, ou seja, os judeus ortodoxos, estão ameaçando sair do governo a menos que consigam aprovar uma lei que os isente do serviço militar. Eles não querem lutar em Gaza. E os Askenazes, se preferir, os judeus mais europeizados e seculares dizem: por que temos que mandar nossos filhos e filhas para morrer em Gaza se vocês não vão? Em vez disso, vocês ficam estudando a Torá o tempo todo, ao invés de lutar pelo país. Então, é uma situação amarga, muito amarga lá. Está desmoronando. Definitivamente está desmoronando. A questão é quais serão as consequências. Eu não sei. Eu não sei. É uma situação nova e toda a região está meio que à beira de algum tipo de explosão, de uma forma ou de outra, seja no Irã ou como consequência do Irã. O que Trump vai fazer? Quero dizer, ele está em uma enrascada, não está? Ele disse, vou fazer um acordo com o Irã, mas ele não vai conseguir um acordo. Ele não vai conseguir um acordo que diga enriquecimento zero. E como Trump disse em sua última declaração, vamos onde quisermos, pegamos, explodimos o que quisermos. Vamos entrar nos laboratórios e explodir tudo isso também. E vamos remover tudo que não gostamos. Isso não vai acontecer. Então o que ele vai fazer a seguir? Quando estive no Irã, e vou deixar vocês com essa reflexão, muitos iranianos sérios e de alto escalão, me disseram, olha, vai haver um acordo ou não vai haver acordo. E se não houver acordo, pode ser que não haja consequências militares. E isso foi bastante interessante. Eles disseram, não, porque eles não podem atacar nossas instalações nucleares. Veja as mudanças que fizemos em nosso programa de mísseis, as defesas aéreas que tínhamos no ano passado, que foram atualizadas e reforçadas durante esse período. Não, eles não podem, porque também sabem o que vai acontecer. E então, de repente, nessa equação, surge esse novo fato do Irã, dizendo que adquiriu, não apenas recentemente, mas ao longo do tempo, um enorme acervo de informações sobre o programa nuclear de Israel em detalhes completos. Então eles sabem onde estão todos, segundo eles, não posso afirmar se é verdade, mas eles dizem que conhecem todos os locais nucleares israelenses, inclusive os secretos. E eu suspeito que talvez Netanyahu e alguns dos comandantes seniores em Israel estejam se perguntando o que vão fazer. Porque, você sabe, eles poderiam arriscar uma aniquilação completa se o Irã realmente tiver esse tipo de informação sobre eles. Israel está, neste momento, também bombardeando o Iêmen. Acredito que acabaram de bombardear o porto de Hodeida. O que muita gente se pergunta, dado o comportamento de Israel, e, claro, o apoio aparentemente total dos Estados Unidos, é o que se observa acontecendo em todos esses diferentes pontos. Israel está travando uma guerra genocida em Gaza, o Iêmen continua se posicionando em defesa de Gaza, e Israel está lidando com isso. Depois, a questão do Irã, e também a expansão de Israel para a Síria. Parece uma grande confusão. Você poderia resumir, qual você acha que é a trajetória geral aqui? Sim.
Bem, muito brevemente em Gaza, você sabe que o Hamas libertou essa refém americano-israelense e entendeu, pelo lado americano, que isso resultaria no fornecimento de suprimentos para Gaza, com ajuda chegando a Gaza. Isso não aconteceu. Depois houve um acordo e uma proposta que foi negociada há algum tempo para a libertação de reféns e o fim da guerra. Os Estados Unidos recuaram nisso e optaram por adotar a posição de Netanyahu, dizendo que não. Será apenas um cessar-fogo temporário. Não, não será permanente. Não será o fim da guerra como você quer, que renegociar todos os aspectos disso. Enquanto isso, os palestinos ali estão sendo empurrados cada vez mais para um pequeno e quase isolado enclave, do qual, sem dúvida, serão expulsos. Expulsos de Gaza e levados para outro lugar. Em outras palavras, limpos etnicamente. Quando olhamos para a Rússia, como já disse a você, onde estão os sinais? Por que não vemos nenhum sinal? Por que não há uma retomada dos voos diretos? Por que não existe algum tipo de processo incremental em direção à normalização das relações com a Rússia? Por que vemos a mesma coisa acontecendo com a China? Os dois lados se reúnem e, de repente, depois de um acordo fechado, os Estados Unidos impõem novas restrições a produtos tecnológicos. E a China responde, ok, então vocês não terão acesso às nossas terras raras. Nada disso está avançando. Todas essas questões estão chegando a um ponto crítico neste momento, a menos que haja uma grande mudança. E isso vai acabar alimentando e se misturando, por assim dizer, com a desconfiança no lado financeiro, aquele que é tão importante para Trump, que é a capacidade de manter a hegemonia do dólar no comércio. Ele já disse isso inúmeras vezes. Sim, queremos fazer isso, mas não queremos perder a primazia do dólar nesse período. Então, para onde tudo isso está levando? Provavelmente está levando a uma erosão desse projeto. E é urgente, porque a situação financeira não vai ficar contida por muito tempo. Como eu disse, cada leilão da dívida americana é cercado de alguma incerteza, e todos entendem que algo precisa ser feito. Mas se as taxas de juros começarem a subir, então o mercado de ações vai começar a cair. E aí vão surgir gritos, muitos gritos dolorosos, vindos de acionistas, pessoas com fundos de pensão e outros nos Estados Unidos dizendo, olha o que está acontecendo. E agora, claro, temos Los Angeles. Então, quero dizer, ele é capaz de levar isso adiante? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão que venho fazendo. Ele realmente tem o poder? Quero dizer, ouvimos toda a fanfarronice e as ameaças que os russos estão fazendo. Mas de verdade ele tem a base política? Ele tem o peso político para realmente dizer algo, sustentar, agir e convencer Putin, Xi e os iranianos de que tem a capacidade de mudar o paradigma? Acho que a palavra aqui é confiança. Há uma enorme erosão de confiança, especialmente na liderança dos Estados Membros. Seja lá o que isso for e como for definido, está diminuindo a cada dia.